TV Câmara, Campinas. Olá, boa tarde a todos que acompanham a programação ao vivo aqui da TV Câmara Campinas. Agora são 15 horas e 18 minutos. Nós estamos ao vivo aqui do plenário da Câmara de Vereadores, onde começa agora uma reunião ordinária da Comissão Permanente da Mulher, que é presidida pela vereadora Mariana Conte. Você acompanha pelas nossas redes sociais e também pelos canais da TV. Vamos acompanhar. Boa tarde a todas e todos. Eu declaro aberta a 7ª reunião ordinária da Comissão da Mulher. Quero já agradecer a presença da vereadora Guida Calisto, que é membro integrante da comissão. Quero agradecer a presença da Lilian Fernanda Silva, que está aqui representando o gabinete do vereador Paulo Búfalo, e do Adecir Mendes, que está aqui representando o gabinete do vereador Gustavo Peta, que também é membro da comissão. No dia de hoje, nós vamos tratar sobre a saúde menstrual, um tema que está muito em pauta, né? A gente já vou comentar um pouquinho sobre isso. E, para tratar do tema, nós temos 3 convidadas, a quem eu já agradeço de antemão por terem aceitado o convite. A Tamires Arantes, que é do Coletivo Juntas, de São Paulo, e o Coletivo Juntas que fez uma ação muito importante, interessante, junto com a deputada Sâmia Bonfim e o padre Júlio Lancelotti, lá em São Paulo. Então, quero agradecer a presença da Tamires. A Magali Mendes, que é promotora legal popular, que tem um trabalho já de longa data com mulheres, né, formando mulheres para auxiliar mulheres das comunidades, né, no combate à violência doméstica, e tem feito um trabalho super importante com mulheres em situação de cárcere. Então, eu também agradeço, Magali, pela presença. E a Yandra Ribeiro dos Santos, que é do projeto Mulheres Invisíveis, que também já tem feito um trabalho de distribuição de absorventes, e ela vai contar um pouquinho para a gente, logo mais, sobre esse trabalho. Quero também agradecer a presença da vereadora Paola Miguel e já convidá-la para compor a mesa aqui conosco. Bom, antes de entrar na pauta propriamente dito, eu queria fazer brevemente um repasse de um encaminhamento que nós tivemos na última reunião, que foi o encaminhamento de visitar o Centro de Referência da Mulher, aqui na cidade de Campinas. Estivemos lá eu, a vereadora Guida Calisto, a vereadora Paola Miguel, estivemos presentes e pudemos conversar com a Secretaria de Assistência, com a Coordenadoria da Mulher, com a coordenação do CEAMO e também com algumas servidoras, trabalhadoras ali do centro. Foi uma visita, na minha opinião, bastante produtiva. Depois, se as vereadoras quiserem comentar também sobre a visita, mas a gente pôde observar a situação de dificuldade que o CEAMO está passando, principalmente nesse contexto, nesse momento de pandemia. O CEAMO, ele hoje é um serviço especializado que atende mulheres em situação de violência, é um serviço de porta aberta, mas que recebe encaminhamentos também das delegacias, de outros órgãos, e o CEAMO hoje conta apenas com uma equipe técnica, uma assistente social, uma psicóloga e uma advogada que faz assistência jurídica. Vejam, numa cidade com 1.200.000 habitantes, é óbvio que isso não é insuficiente, e nós pudemos acompanhar o relato das pessoas que trabalham ali, dizendo de como está faltando pessoas para atender o volume de mulheres que vem procurando. A gente vem discutindo há um bom tempo o aumento da violência, né? A situação da pandemia ocasionou o aumento da violência. Então, nós saímos, assim, digo que essa é uma pauta que nós já temos tratado há um bom tempo, mas, na minha opinião, reforçou a necessidade da ampliação da equipe ali
do SEAMO, né? Então, acho que essa é uma questão urgente. Existe uma política, uma orientação de descentralização dos serviços, o que é importante, mas a descentralização não pode significar diluição, né? Então, a gente reafirma a necessidade do serviço especializado, a necessidade de um serviço especializado que esteja no território, mas também esteja fora do território, porque muitas vezes o território pode representar um risco para a mulher, né? Muitas vezes a mulher tem que sair do território, então é importante a localização também do SEAMO no centro, mas a necessidade também de ampliar a equipe. Foi feito relato de que, com o número de funcionários, você não consegue fazer, inclusive, SEAMO itinerante, que era uma política que havia há um tempo atrás, né? Mas a gente teve um problema com uma coordenadora há alguns anos, que, inclusive, concedeu trabalhadoras que faziam parte do SEAMO para outros serviços, então a gente viu um desmonte do serviço do SEAMO, e eu entendo que, para a gente fortalecer a política de combate à violência na cidade de Campinas, é um pressuposto que a gente consiga ampliar a equipe do SEAMO. Nós estamos aí, em momento, vamos entrar em discussão sobre a lei orçamentária, sobre plano plurianual. Nós já discutimos isso na LDO, mas acho que a gente precisa colocar isso na pauta, né? O encaminhamento aqui, enquanto Comissão da Mulher, colocar isso na pauta. Desculpa, a Lilian também estava presente, representando o vereador Paulo Búfalo nessa visita. Desculpa, Lilian, esqueci de mencionar o teu nome. Mas a gente precisa colocar na pauta a necessidade da destinação de verba, que isso entre no plano plurianual, que a gente consiga a destinação de equipe lá para o SEAMO. Também solicitamos, e eu quero aqui também já formalizar, para a gente fazer uma solicitação formal em nome da Comissão da Mulher, se as vereadoras tiverem acordo, né, que a gente solicitou verbalmente um fluxo, né, que se formalizasse, porque muito se falou de uma mudança, de uma alteração do fluxo, mas nós solicitamos que isso fosse apresentado formalmente para a gente. Então, qual é o fluxo hoje das denúncias, dos atendimentos e os dados, né, sobre quantos atendimentos aconteceram, de onde estão vindo os encaminhamentos, enfim, tudo isso, que isso fosse formalizado. Então, quero já colocar aqui, né, para que a gente faça essa solicitação formal à Coordenadoria da Mulher e à coordenação do SEAMO. Bom, feito esse breve repasse dessa visita, já entrando na pauta, não sei se vocês abrem primeiro para as convidadas e depois para vocês. Tá. Então, a gente convocou essa reunião para discutir a questão da saúde menstrual, da pobreza menstrual. É um tema que está bastante em voga, né? É um tema que vem sendo discutido há muito tempo por vários coletivos que vêm desenvolvendo, inclusive, trabalho, né, de distribuição de absorventes, mas esses coletivos que fazem um trabalho super importante, coletivos feministas, coletivos de mulheres, movimentos sociais, mas esses coletivos também discutem a necessidade dessa distribuição ser uma política pública. Então, a nossa reivindicação é para que a distribuição, o acesso, o direito ao acesso aos absorventes seja uma política pública. Recentemente, foi aprovado um projeto de lei de autoria da deputada Marília Arraes, e que definia, então, a necessidade de distribuição de absorventes pelo governo federal, e a gente observou, acompanhou com muita indignação o veto que o presidente Jair Bolsonaro fez a esse projeto, com falas extremamente distorcidas e mostrando aí uma falta de conhecimento e um desprezo em relação a essa pauta, né? Quando o presidente Jair Bolsonaro disse que questionou verba orçamentária, disse que teria que tirar dinheiro da saúde e educação, isso mostra uma ignorância, porque a distribuição de absorventes é uma necessidade do ponto de vista da garantia do direito à saúde, sobretudo para
mulheres em situação de vulnerabilidade, população em situação de rua, mulheres em situação de cárcere, mulheres de baixa renda, né? A gente sabe que muita gente hoje não consegue comprar comida, que dirá comprar absorvente, então tem que recorrer a materiais precários, tem a sua saúde prejudicada, e também é uma política de educação, né? São milhões aí de meninas que todos os meses, muitas vezes, deixam de ir à escola porque não tem absorventes durante o fluxo menstrual, e então deixam de ir à escola e acabam tendo seu direito à educação prejudicado, né? Então, a gente aqui reafirma o nosso protesto em relação ao veto do presidente Jair Bolsonaro. Essa tem que ser uma política pública também em nível estadual e municipal. Então, a necessidade também do município você ampliar a política pública e a distribuição de absorventes dentro das políticas de assistência, de educação. Essa é uma necessidade. Nós temos vários projetos de lei tramitando aqui na casa. A gente até vai ter uma audiência pública na semana que vem, que vai ser coordenada o vereador Paulo Búfala, relator, né, da audiência. A vereadora Paola Miguel, como presidente da Comissão de Direitos Humanos, também está construindo isso. E a gente vai ter uma audiência pública aqui na casa, mas sabemos que essa é um embate, é uma luta, porque a gente sabe que isso sempre esbarra na questão orçamentária e em geral, as mulheres, é uma luta para que as mulheres sejam prioridade nas políticas orçamentárias, né? Quer dizer, a gente sabe que, em grande medida, os governos têm a saúde, o direito, a dignidade das mulheres como última prioridade na distribuição orçamentária. Então, deixo aqui essa breve consideração inicial e vou passar, então, a palavra já para as nossas convidadas. Podemos começar com você, Magali? Pode ser? Então, eu vou passar a palavra para a Magali Mendes para fazer uso da fala. Boa tarde a todas e a todas também, né, que os homens se sintam um pouco mulheres nesse momento para poder ter sensibilidade para esse assunto que tão bem a Mariana trouxe e que nós precisamos falar em Campinas, né? Afinal de contas, somos metade da população de Campinas é feminina. E aí eu quero aproveitar e parabenizar aqui as vereadoras aqui que estão do meu lado, dizer o quanto é importante para nós, mulheres de Campinas, ter ampliado a bancada de vereadoras nesse mandato, porque exatamente assuntos como esse jamais seriam tratados se nós não tivéssemos um número maior de vereadoras. Porém, nós temos problemas cotidianos, problemas gritantes, problemas que beiram ao crime e problemas criminosos que as mulheres de Campinas são vítimas. E, para a gente resolver isso, a gente vai precisar, nas próximas eleições, ampliar mais ainda o número de mulheres vereadoras, né? E fico muito contente de saber que são mulheres críticas, que são mulheres de esquerda, que são mulheres feministas e mulheres, de fato, preocupadas com a vida das mulheres em Campinas. E aí, uma das questões que, para nós, é prioritária é a questão da saúde, né? E se é verdade que nós, mulheres, somos cuidadoras e cuidadoras do mundo, é verdade também que a nossa responsabilidade ela passa pelas famílias, ela passa pelas crianças, pelas adolescentes e pelas pessoas idosas. E aí a gente pensar que
nós, enquanto mulheres, mulheres pobres, mulheres de periferia, eu particularmente moro no Complexo Osiel, né? Moro no Jardim Monte Cristo, que é Osiel, Monte Cristo e Gleba B. A gente acompanha o quanto nós, mulheres, nós, mães e avós, temos que dar conta das nossas famílias, né? E aí, quando a gente pensa em saúde, a gente pensa também que saúde, que menstruar, e menstruar com qualidade é saúde, né? Eu tenho 59 anos, vou fazer agora, sou de uma família de 4 mulheres e um homem, meu pai é operário, na minha casa tinham 5 mulheres que menstruavam, nós 4 e mais minha mãe. Né, como e eu sou de uma época que não existia ainda absorvente, né? E aí tinha todo um trabalho de educação da nossa mãe com a gente, para na hora da menstruação a gente aprender a fazer os paninhos, a gente lavar os paninhos, a gente botar para quarar os paninhos e a gente reutilizar no próximo mês, né? Eu sou uma pessoa anticapitalista, mas algumas coisas a gente tem que pensar que foram positivas, né? O absorvente foi uma coisa extremamente positiva para as mulheres, né? Por quê? Porque pensar no absorvente é pensar numa forma higiênica da gente viver, né? E, em particular, quando a gente é adolescente. Uma mulher na minha idade tem vergonha de poucas coisas, né? Porque a idade traz isso para a gente. A idade nos empodera para que a gente possa falar o que a gente quer, né? E viver, mesmo que com restrições, mas da forma que a gente acha melhor. Agora, a infância e a adolescência, e nós mulheres começamos a menstruar com 8, 9 anos, né? A infância, a adolescência e a juventude nos traz algumas questões que nos impedem de ter uma vida plena, né? E a menstruação, quando ela não é bem atendida, bem acondicionada, ela impede as mulheres de fazer uma série de coisas, né? Ela impede a gente de ter liberdade, né? Liberdade de usar saia curta, liberdade de usar short, liberdade de ir à escola, né? Porque, dependendo do fluxo que a gente tem, a gente, na minha época, se dizia vazava. E isso para quando a gente é jovem, isso é muito constrangedor, né? E aí a gente pensar também que não é só uma questão estética, mas é uma questão de saúde mesmo, né? É uma questão de você não ter algo para condicionar a sua menstruação que você possa, de forma higiênica, descartar e que não fique se acumulando e se retroalimentando no seu próprio corpo. Então, parece uma questão simples, mas é uma questão muito complexa, né? E que impede muitas mulheres de viverem plenamente, e, em particular, quando se é jovem, quando se é adolescente, né? E a gente precisa de falar sobre menstruação, porque mulheres menstruam, né? Mulheres menstruam. Pelo menos as mulheres cis menstruam. Então, a gente precisa pensar nisso com a dimensão que tem. E, por exemplo, o posto de saúde, ele tem camisinhas masculinas e distribui gratuitamente. Por que não se distribui gratuitamente absorventes? Né? Por que não? Então, a gente pensar com a dimensão que tem,
É um problema de saúde, é um problema de educação, é um problema de assistência, é um problema social. É uma questão social. E aí nós estamos falando de mulheres que estão aqui fora, né? Agora, você imagine uma mulher em situação de cárcere, né? com a sua liberdade restrita, dentro de uma cela com mais 10, 15, 20, 30 mulheres, né? E tem uma coisa que eu não sei explicar, mas é um pouco psicológica. Quando uma mulher está muito junto com a outra e menstrua, todo mundo acaba menstruando, mais ou menos na mesma época. Isso deve ter alguma explicação. Mas imagine você dentro de uma cela com outras mulheres, todas menstruando e sem condições de ter um absorvente. E aí vamos transportar isso para a pandemia. Né? No início da pandemia, ninguém sabia o que era essa pandemia, ninguém sabia como se contaminava, virou uma neurose mundial. Né? Imagine essas mulheres que estão em situação de cárcere, com as visitas suspensas, portanto, os familiares que já são reduzidos estatisticamente, né, porque as mulheres são punidas quando estão em conflito com a lei, de várias formas, mas quando elas estão em conflito com a lei, elas são punidas mais 2, 3 vezes. Né? E nesse momento, as visitas são suspensas, né? E essas mulheres ficam sem essa condição, né? De ter minimamente sabonetes e absorventes. Né? E aí a gente pensou, nós, as promotoras legais populares, essa campanha não foi uma coisa pessoal, foi uma coisa coletiva. Nós que já desenvolvíamos oficinas dentro do presídio feminino, que até então era de regime fechado, e naquele momento existia uma média de 300 mulheres, nós, entre outras coisas, definimos, junto com o coletivo de mulheres negras, Lélia Gonzalez, fazer essas campanhas. Então, desde abril do ano passado, a gente tem contado com a parceria de organizações e de pessoas para que a gente conseguisse, de tempo em tempo, levar absorventes e materiais de higiene básica para essas mulheres. Porém, né, e aí, assim, junto conosco, apoiando a nossa campanha, além da própria vereadora Mariana, nós temos o pessoal do Cupinzeiro, Mulheres pela Justiça. O mês passado mesmo, a OAB fez uma campanha enorme e doou todo o material, todos os absorventes, para que nós, promotoras legais populares, pudéssemos levar ao presídio. Então, assim, a gente tem um rol de apoiadoras e apoiadores. Mas isso não é o suficiente, porque isso não garante, inclusive, que essas mulheres tenham isso como uma prática cotidiana. Né? E a gente, assim, para nós é importante, porque a partir dessas campanhas, por exemplo, a gente conseguiu sensibilizar uma parte da cidade, dizendo, olha, aqui em Campinas existe um presídio, sim, e esse presídio é feminino. Né? Então, muita gente nem sabia que esse presídio existia. E nós conseguimos sensibilizar, e muitas pessoas deram esse retorno para a gente, o que é muito importante, o que mostra aquilo que nós, pobres de periferia, já sabemos há muito tempo. Somos um povo solidário. Agora, também pagamos impostos. Né? Eu costumo dizer que, desde a cachaça que a gente possa tomar, cerveja, até o absorvente que a gente utiliza, está contido imposto.
E o imposto é exatamente para que seja aplicado, do nosso ponto de vista, nas políticas públicas. Né? E isso é uma política pública importantíssima para as mulheres. Né? E quem não é mulher, tem mãe mulher, tem esposa mulher, tem namorada mulher, tem irmã mulher, tem vizinha mulher, e essas mulheres, em algum momento nas suas vidas, menstruaram. Né? E o absorvente, ele não é uma coisa que ele tem um padrão diferente. Né? Absorvente é algo que tem, no mundo inteiro, mais ou menos o mesmo padrão. E se nós pensássemos nisso como uma política pública, a gente podia avançar até para pensar um método ecologicamente correto das mulheres descartarem a sua menstruação. Né? Agora, se a gente não tem o básico, como é que a gente vai pensar em métodos alternativos? Né? É muito complicado isso. É muito complexo isso. Então, como mãe, como avó, como uma mulher feminista, como uma feminista negra, como uma feminista velha, eu estou aqui para falar da importância tanto das nossas vereadoras fazerem esse ato, esse momento de discussão nessa Comissão da Mulher, como da gente sensibilizar os vereadores dessa casa, né, e que nós sabemos que a maioria nem pensa em política para as mulheres, mas que os vereadores assimilem que, independente da nossa ideologia, mulheres votaram neles, independente da nossa ideologia. Né? Eu quero dizer aqui que eu não sou partidária, mas não sou de direita. Então, eu sei exatamente essa representação que essa Câmara, que essa casa tem aqui. E se ela é, de fato, a casa do povo, ela tem que pensar nas mulheres. E mulheres menstruam. E nós não temos vergonha de menstruar. Né? Até porque é biológico. Acontece, queira ou não queira. Agora, nós temos vergonha de saber que nós estamos numa cidade que não pensa na gente, que não pensa numa menina de 12 anos que já menstrua e que o fluxo é alto, numa mulher de 40 anos que menstrua e que o fluxo é alto também, e que, para além dos nossos fluxos, nós ainda temos coisas que os homens nem imaginam, como cólica, que é a coisa mais horrível, a dor mais horrível que uma mulher possa sentir. Isso é pior do que dor de dente. Né? Então, eu queria encerrar por aqui, queria novamente agradecer e dizer que essa luta ela não é uma luta só das mulheres. Ela é a luta de toda a sociedade de Campinas. Né? Estou conversando com Campinas. Né? Eu sou uma mulher de território. Né? É uma luta de todas as mulheres de Campinas e é uma luta para que a gente consiga, de fato, ter cidadania. Cidadania é ter absorvente também. Né? A gente não pode pensar em cidadania só como voto. Cidadania é ter absorventes. É poder, inclusive, no dia da eleição, se a gente estiver menstruada, ter absorvente para ir votar. Né? E, com todo o respeito aqui, a minha idade me permite hoje falar algumas coisas que talvez na idade de vocês não se fale, mas, para mim, esse momento que a gente está vivendo, o machismo, a misoginia, e que o patriarcado tem tomado conta das nossas vidas, não tem como eu encerrar minha fala sem dizer, fora Bolsonaro. Esse presidente não nos representa. Não representa quem menstrua nesse país. E aí, gente, não tem como.
a idade nos permite isso e não tem como eu não falar isso. E talvez vocês que me convidaram não esperassem que eu dissesse isso, mas eu não tenho como encerrar as minhas falas sem dizer isso. Esse cara, esse homem, não nos representa porque não gosta das mulheres, não respeita as mulheres e não respeita as mulheres em particular que menstruam. Né? E nós, mulheres, já que estamos entrando na terceira idade, isso é papo para outra reunião da Câmara. Nós temos o que falar sobre isso também. Obrigada, gente. Obrigada, Magali. Fomos muito contempladas. Fora Bolsonaro. Quero deixar aqui registrado também. Eu recebi uma mensagem muito especial da Elis Rosa. A Elis Rosa é uma mulher trans, inclusive foi a primeira mulher trans a entrar por cotas trans no programa de pós-graduação do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, lá da Antropologia. E a Elis me chamou a atenção sobre o fato de que homens trans também menstruam. Então, quero agradecer a Elis por essa chamada e dizer da importância da gente incorporar também a perspectiva LGBTQIA+, dentro desse debate. Então, quero deixar aqui registrado. E quero agradecer a presença também da Aline Santana, que é assessora parlamentar, representando aqui o gabinete da vereadora Débora Palermo, que é também membro dessa comissão, e a Leila Celestino, que é assessora parlamentar, representando o gabinete do vereador Cecílio Santos. Muito obrigada pela presença. Eu vou passar a palavra, então, agora para a Iandra Ribeiro dos Santos, para fazer suas considerações e falar um pouquinho sobre o projeto Mulheres Invisíveis. Oi, tudo bom? Prazer, sou a Iandra, sou uma das integrantes do Mulheres Invisíveis. Eu vou contar um pouquinho do projeto para vocês. O Mulheres Invisíveis surgiu na escola Culta Ciência, em 2019. Foi criado por mim, pela Larissa e pela Luana. Nós éramos estudantes do 2º ano do ensino médio e a gente teve um desafio que foi entrar na disciplina de iniciação científica. Nessa disciplina, a gente foi impulsionada a criar um projeto e, como 3 meninas que menstruam, a gente pensou em um propósito comum e escolheu um público-alvo, que foram as mulheres em vulnerabilidade social e a população em situação de rua, especialmente. O nosso projeto surgiu, basicamente, da gente olhar para as pessoas em situação de rua e perceber que o básico que a gente tem não é básico, é luxo para o outro. E isso não deveria acontecer, porque são itens de higiene básica, absorvente, produtos de higiene menstrual, no geral, são itens de saúde pública, são itens que todos deveriam ter acesso. Então, a gente iniciou esse projeto lá em 2019, com pouquíssima informação, não se falava tanto sobre pobreza menstrual como se fala hoje em dia. Na internet, a gente pesquisando, as informações eram não supérfluas, mas quase que inexistentes. O censo da população de rua, que está disponível na internet pela prefeitura, ainda está desatualizado. Quando a gente começou, ainda estava desatualizado. Está dizendo que, pelo censo de 2015, que 600 pessoas estão em situação de rua em Campinas. 600 pessoas. Pouquíssima gente, né? Só que está desatualizado e nem em 2015 era 600 pessoas, principalmente no centro de Campinas, onde tem uma concentração muito grande da população de rua, que é onde eu cresci, onde a Larissa cresceu, e a gente olhando para aquelas pessoas em extrema situação de pobreza, extrema situação de vulnerabilidade. Menstruação não é prioridade para elas. E para as pessoas que menstruam, não é prioridade, porque não tem como ser.
E isso é violência. Quando você tira a possibilidade de uma mulher que está lá nas ruas, sem a possibilidade de escolher entre alimento ou comprar um pacote de absorvente, é assim, desumano. Sinceramente, é desumano. É uma violência. A gente lutou muito para conseguir montar esse projeto nosso, para a gente conseguir montar uma base teórica com muito estudo. Fomos atrás de pessoas que tinham esse mesmo contato, essa mesma visão, e todas elas disseram para a gente que nunca tinham pensado nisso, porque a gente também não tinha pensado nisso. Como que mulheres em situação de rua e pessoas em situação de rua cuidam da sua menstruação? Elas não cuidam. Tem um contexto completamente diferente entre quem tem moradia e quem não tem. Um contexto que uma mulher sob efeito de drogas tem uma relação com a menstruação completamente diferente do que uma mulher que não está sob efeito de drogas. Uma mulher que ela precisa de um grupo de homens, por exemplo, nas ruas, para se sentir protegida, para que outras pessoas de fora não a violentem, e ela menstrua, é possível que ela seja excluída desse grupo durante a menstruação, porque ela não tem como conter a menstruação. Então, é um contexto muito, muito diferente, onde miolo de pão, onde trapos velhos, casca de banana, são todas colocadas na região íntima para conter a menstruação, evitar constrangimento. Eu acho que ninguém chegaria, e eu digo isso por todos nós, perto de uma mulher que está toda manchada de sangue por conta da menstruação e está sob efeito de drogas. Né? É uma coisa a se pensar, uma coisa a se questionar, e por isso que o nome é Mulheres Invisíveis, porque a gente passa perto delas todos os dias e a gente não vê, a gente não enxerga, a gente não pensa sobre elas. Políticas públicas não pensam sobre mulheres e não pensam sobre mulheres em vulnerabilidade social, não pensam sobre mulheres em situação de rua. É por isso que Mulheres Invisíveis existe. É isso. Obrigada, Yandra. Obrigada e parabéns pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo. Espero que seja exemplo também para outras mulheres, outras meninas, enfim. Fico muito orgulhosa de te ouvir falar. Eu vou passar a palavra, então, para a Tamires Arantes, que é do coletivo Juntas. Oi, gente. Boa tarde para todas, para todos, todas que estão aqui. Sou do coletivo Juntas, um coletivo feminista, anticapitalista, antirracista, um coletivo que se espalhou aí pelo Brasil todo, né? Somos um coletivo que atuamos aí em diversas lutas, em diversos estados hoje, então, inclusive fazendo ações aí muito importantes, parecidas com essa que a Yandra falou aqui. Então, estou aprendendo muito aqui com ela também. Mas queria agradecer aqui o espaço, o convite da Mariana. Acho que essa reunião aqui é muito importante, porque é um debate que se faz pouco, como disse a Yandra, né? É, de fato, algo que a sociedade não debate, nem sabe o que significa a pobreza menstrual. Ou a própria menstruação já é, por si, um tabu, né? Lá na escola, dentro de casa, pouco se fala sobre o corpo da mulher, ou o corpo que tem genitália feminina, vamos dizer assim, né? Então, por si só, a menstruação já é um tabu, né, na sociedade. Não pode falar em menstruação porque é sujo, porque é nojento, porque é tido como uma coisa feia, enfim. E isso precisa, o primeiro passo é avançar nesse debate, né, porque é uma questão natural, enfim, é uma questão que o corpo está ali respondendo, né? Então, por que quando é ligado, relacionado à mulher, isso tem que se tornar algo ruim, né? É o que a gente chama de misoginia. Então, o que vem da mulher é nojento, é ruim, mas, enfim, acho que esse é um primeiro desafio nosso, né? E, claro, que acho que muitas colocaram aqui a situação com relação à menstruação, né? E queria lembrar aqui as pessoas trans também, os homens trans, que se
esse constrangimento, né, é muito forte para as mulheres, para os homens trans é maior ainda, porque é uma violência que está ferindo a sua própria identidade de gênero. Então, menstruar para o homem trans já é, por si só, uma própria violência, porque ele não se identifica com aquele corpo ali também, né? Então, eu acho que é importante fazer esse debate, a gente conseguir também avançar em relação a quem são as pessoas que menstruam, e o que isso significa, né? Não tem que ser um tabu hoje na nossa sociedade, e principalmente com essa visão ainda tão misógina sobre a questão da menstruação. Mas queria também aqui falar um pouco sobre... a gente acha que isso não pode prejudicar em nada, né? Então, o que um debate, uma ideia misógina como essa, esse tabu da menstruação, pode fazer de tão mal assim para a sociedade? Acho que a gente está vendo agora um exemplo de um veto de um presidente que entende o debate da menstruação como algo irrelevante, como algo que não precisa ser debatido na sociedade. Então, para ele vetar a distribuição de absorventes é um reflexo concreto do que a gente está falando da ideologia misógina, da ideologia machista. Porque não entender a necessidade hoje de que se tem, né, de que a menstruação é um debate sobre a saúde das pessoas que menstruam, sobre uma necessidade básica das pessoas que menstruam, é a materialização desse machismo, né? Então, essa ideia leva a ações concretas como essa. Também, nesse veto que houve recentemente, muito também pensado em como que esse governo despreza mesmo também a população, especialmente essa população que vive hoje na extrema pobreza, na situação de rua, enfim, porque não acha que essa população tem que ter a dignidade mínima para poder ter o direito ao acesso a uma coisa básica, né? Então, a gente está falando num cenário do nosso país em que está muito complicado também a gente ter acesso a muitas coisas, né? O aumento do preço no mercado, o aumento sobre a cesta básica, sobre os alimentos, enfim, faz com que as famílias hoje tenham que fazer escolha ali na hora de fazer compra no supermercado. Inclusive, cada vez é mais raro você ver os carrinhos cheios, né, transbordando. A compra do mês virou compra semanal, contando ali no dedo, nas moedinhas, o quanto que você tem, o que você precisa. Então, se um absorvente que custa R$ 4,00 para uma família, a prioridade vai ser comprar o pacote de macarrão, né? Vai ser comprar algum outro produto que seja também compartilhado entre todos os membros ali da família. E deixar de ter acesso a um utensílio que é de necessidade básica e, por isso, fazer as trocas, né? As mulheres têm usado tecido, têm usado papel, jornal, enfim, para poder conter, né, para poder utilizar como absorvente, é algo terrível, né? Então, a gente está num cenário em que as pessoas estão numa condição econômica também muito difícil, seja porque o aumento do preço no mercado está exorbitante, mas também porque estamos numa situação muito precária de desemprego, de empregos precarizados. Sabemos aqui, para falar, inclusive, de mulheres e pessoas trans, que esse é também o público que está nos postos mais precarizados hoje de trabalho na sociedade. Então, são essas as pessoas que são também setores que estão vulneráveis, horas têm emprego, horas estão fora do emprego. Se você tem filho, né, normalmente são as mulheres que vão ter que ficar ali dentro de casa para poder os homens irem trabalhar. Então, estamos lidando com essa situação em que, muitas vezes, a mulher mesmo não vai ter a condição nem de comprar, né, um absorvente ou qualquer outra coisa. Então, esse é um cenário, e é um cenário bastante grave, né, enfim, do qual a gente está passando. Então, mais a pobreza menstrual, quando a gente fala nesse tema, ele é um pouco mais abrangente do que isso, assim, né? Não é só sobre ter ou não ter o acesso ao absorvente. Isso daí é uma das
uma das facetas dessa pobreza menstrual. Mas Yandra estava dizendo aqui, a pobreza menstrual começa por não ter o direito à moradia, que você não consegue ter o acesso à água, uma água potável para você tomar banho, para você, enfim, né, fazer a higiene básica. A falta de acesso a outros tantos produtos que são necessários, né, o próprio papel higiênico, enfim. A pobreza menstrual ela é algo muito maior do que só ter ou não absorvente, mas que ficou materializado nesse veto, e queremos chamar a atenção para esse debate, né? Para nós, que fizemos uma ação, né, então, uma forma de responder esse veto, uma forma de debater sobre a pobreza menstrual foi também respondendo isso com solidariedade, que acho que é algo que também esse tempo pede para que nós sejamos mais solidários, né, com os nossos, com as pessoas que, enfim, estão por esse momento mesmo que a gente está passando, né? Mas muito movidas por uma fúria, né? Uma fúria que a gente fala também feminista, uma indignação. E aí a Magali está falando, né, que está há anos e anos aí no movimento feminista, e para vocês verem, se não fossem anos e anos do movimento feminista, do movimento de mulheres, a gente está aqui hoje debatendo o não veto a uma distribuição de absorventes. Se não fosse esse movimento, se não fosse a garra dessas mulheres, a pressão de se fazer nos governos para que isso se torne uma política pública, isso não estaria nem sendo debatido, né? Então, acho que trago aí também a importância do movimento nesse sentido de se organizar para também dar uma resposta para esse momento, né? Mas, para nossa felicidade também nesse sentido, é mesmo que acho que Bolsonaro precisou dar ali, entendendo que o movimento hoje de mulheres, que o movimento feminista, que inclusive foi um movimento que já começou se organizando contra esse governo, né? Então, lá em 2018, muitas foram as que falaram ele não, ele nunca, ele jamais, enfim, e criaram ali já uma primeira resistência diante desse governo, porque sabia o caráter dele também em diversas das suas facetas, tanto a elitista, mas também a machista, enfim, entre outras. E foi uma resposta também a esse movimento, esse veto. Só que, para o azar dele, né, estamos nós aqui, sendo solidárias, criando ação. Fizemos uma grande distribuição de absorventes em São Paulo, na capital, junto com a deputada Sâmia Bonfim, o padre Júlio Lancelotti, que fizemos essa distribuição dos absorventes. Depois, isso também se desdobrou para vários estados. A gente está tendo esse tipo de ação. Fizemos uma vaquinha online, que estamos também aí, quem quiser, inclusive, contribuir com a nossa vaquinha, para poder organizar isso como uma política nossa permanente, né? Isso vai ser uma ação permanente do nosso coletivo, junto com um abaixo-assinado que hoje passa de 150 mil assinaturas, ou seja, está todo mundo contra esse projeto, porque ele esse veto, né? Ele é um absurdo. E as pessoas estão contra esse projeto, e esse recado que ele quis dar às feministas, às mulheres, é um recado que ele está sendo dado, essas respostas, e, para nossa felicidade, a gente está vendo pessoas como Yandra, né? Pessoas também como a Magali, como a gente... É invencível, o feminismo é imparável. Então, se tiver alguma ação, né, alguma provocação nesse sentido, estamos nós aqui também na linha de frente para também responder esse processo, né? E não vai ser um veto que vai intimidar as mulheres, que vai intimidar as pessoas a se movimentarem contra os ataques da retirada de direitos aí que está acontecendo. Então, acho que, para também pensar esse momento, né, acho que esse é um debate muito necessário, que se faz necessária a nossa solidariedade, a nossa organização, enquanto mulheres, né, enquanto pessoas, também sendo solidárias com as pessoas, com uma população hoje de vulnerabilidade social prejudicada, para estar se envolvendo mais nessas ações, mas também de estar organizando as pessoas que estão indignadas contra esse governo, porque não é só sobre os absorventes. Eu acho que queria terminar com isso, né? Isso é uma parte, né? Mas existe uma luta muito maior e prioritária para que a gente consiga vencer essa série de ataques que a população brasileira está vivendo,
que é, enfim, né, o enfrentamento da Covid, enfim, estamos vendo vários escândalos aí com a CPI da Covid, falando da Prevent Senior, o quanto que, inclusive, foi pensado, o governo pensou em tratar a população com métodos ineficazes, ou seja, atuando mesmo com uma política de morte. Vemos o quanto que essa população está sofrendo aí para poder sobreviver, para poder se manter, para poder se alimentar, o quanto que a população, inclusive, tem uma categoria aí de entregadores, de Uberes, que nem conseguem mais trabalhar porque o preço do combustível está muito alto. Então, as pessoas estão numa situação muito precária. Então, não é só sobre o absorvente, mas é sobre toda essa situação que tem, sim, um inimigo que se canaliza numa política de um governo que é genocida, que é misógino, que é elitista, né? Então, acho que a nossa luta aí é sobre combater a pobreza menstrual, porque a pobreza nem deveria existir para nós, né? A pobreza não deveria existir pobres no sentido de que ninguém deveria passar por essa situação, né? Mas existe uma escala social em que é necessário que essas pessoas sofram para que 1% da população consiga viver lindamente nas suas ilhas, enfim, né? Pessoas que eu, pelo menos, nunca vi, a não ser na capa da revista. Então, essas pessoas estão lucrando com a nossa vida, com as nossas desgraças. Então, é por isso que a gente também insiste e luta, mas começa por organizar esse setor que também está indignado com o Bolsonaro, para construir uma luta para que ele saia agora desse poder, porque já prejudicou muito o nosso povo. Então, essa é um pouco, acho que, o recado aí do coletivo Juntas, né? A gente chama aí todas que queiram também se organizar conosco, organizar essa luta, porque ela é muito importante para que a gente possa dar continuidade aí, nessa e em outras batalhas, que acho que o movimento de mulheres também é um movimento muito resistente, não à toa que ele está aí há séculos, né? Há muitos anos aí, fortalecendo cada vez mais e mais mulheres. Eu acho que isso tem que ser a nossa motivação também para poder sair dessa situação. Então, acho que é isso, né? Chamo a todas aí também a organização para essa luta tão necessária que pelos absorventes, né? A gente tem falado, os absorventes ficam, o Bolsonaro sai. Obrigada, Tamires, pelas considerações. Parabéns pelas ações que estão sendo feitas em São Paulo, mas também em vários lugares, né? Dessa luta pela derrubada do veto do presidente da República com relação ao projeto de distribuição. Né? A gente está pressionando, né? A gente precisa pressionar os deputados, porque vai ser um recado importante que o movimento de mulheres vai dar se a Câmara derrubar esse veto. Eu vou passar a palavra, então, para as nossas vereadoras. Paola, quer começar? Ou você quer começar? Pode começar, Paola? Então, Paola começa. Bom, boa tarde aqui. Quero parabenizar a nossa presidenta aqui, vereadora Mariana Conte, por ter trazido essa temática neste momento. Acho que é fundamental a gente discutir o que está acontecendo na política nacional e como isso também implica na nossa vida aqui em Campinas. Quero parabenizar a Magali, a Yandra, a Tamires, por terem trazido, né, diversas formas de como os movimentos feministas têm tentado suprir essa necessidade que é da população. E gostaria de saudar também a vereadora Guida Calisto, que está aqui conosco, e também todos os representantes dos outros mandatos. Acho que uma coisa importante que foi trazido aqui, né, que quando a gente fala da pobreza menstrual ou da dignidade menstrual, né, as mulheres hoje estão numa indignidade menstrual. E é fundamental que a gente tenha justamente um projeto para a distribuição de absorventes, ainda mais nesse momento de pandemia. Na pandemia, a gente tem alguns dados interessantes, que é justamente o aumento do desemprego e o aumento do absorvente menstrual, que subiu em torno de 40%. Então, como que, neste momento, as mulheres vão conseguir comprar um item tão caro
da higiene pessoal, sendo que elas são as primeiras que foram a perderem os empregos e, muito provavelmente, vão ser as últimas a retornarem, justamente por serem as mulheres as responsáveis pelo cuidado, o cuidado da casa, o cuidado dos irmãos, o cuidado dos pais, o cuidado, muitas vezes, dos parentes, dos amigos. Então, quando a gente fala, né, dessa indignidade, é justamente a falta de dinheiro para a sobrevivência. As mulheres hoje têm que escolher se elas querem comprar o arroz que está muito caro, o feijão que está muito caro, o macarrão que está muito caro, ou então o absorvente. Então, a gente ter um projeto que trate da distribuição de absorvente para as mulheres de baixa renda é fundamental. Um outro ponto importante, né, a Magali trouxe na fala dela, é justamente o porquê que esse projeto é vetado. Ele é vetado porque é um projeto que atinge prioritariamente as mulheres. E por que prioritariamente? Como outras trouxeram aqui, os homens trans também menstruam, não binários, né, também menstruam. Então, eu também apresentei um projeto que trata sobre a erradicação da pobreza menstrual, e a gente tem o cuidado justamente de colocar pessoas que menstruam, justamente por entender, né, que a população LGBTQIA+, também tem sofrido muito com esse aumento desse item, né, que pode parecer banal, mas, assim, a camisinha, né, quando a gente fala do homem, ela é distribuída de forma gratuita. Não tem uma discussão de onde vai sair esse orçamento, qual que é o valor que isso atinge no impacto do orçamento total. Mas, quando a gente tem um item de higiene que é prioritariamente para as mulheres, a gente tem isso. Ah, mas aonde vai sair? Então, esse veto, neste momento, mostra justamente que esse governo, né, e a Tamires trouxe muito bem, né, elitista, não está preocupado com as mulheres mais vulneráveis, não está preocupado com as mulheres que não têm condições nenhuma de adquirir um absorvente, e isso a gente pode trazer as estudantes a partir de 8, 9 anos, mulheres em situação de rua, que é justamente o projeto que a Iandra traz, e neste momento da pandemia também aumentou, e a gente não consegue dimensionar na cidade de Campinas qual que é o nosso número real de mulheres em situação de rua. Também tem as mulheres de baixa renda que perderam seus empregos durante a pandemia e que já estavam numa situação difícil. Agora, justamente, tem que escolher as mulheres encarceradas, que historicamente são abandonadas muitas vezes pelas próprias famílias, né, mas também abandonadas pelo Estado, quando a gente fala de dignidade menstrual. Então, além disso, né, quando a gente apresenta um projeto nessa casa, a gente entende que a gente não pode mais tratar a menstruação como sendo um tabu. Porque quantas vezes, né, naquele dia inesperado, você começa a menstruar e tem vergonha de pedir um absorvente emprestado para a sua colega de sala, ou então para uma diretora, uma funcionária, uma inspetora de alunos. Isso a gente está falando justamente da adolescência, né? O medo, a vergonha, isso impede, muitas vezes, que as mulheres saiam de casa, seja para estudar, para trabalhar, justamente pela vergonha e por esse assunto, né, que é natural. Durante 40 anos, em média, da vida de uma mulher, a gente ainda trata isso como sendo uma vergonha. Fala baixinho, fala de cantinho, fala só com as pessoas mais próximas. Então, é fundamental que a gente pare de tratar esse assunto como sendo um tabu, né? Então, é fundamental que a gente naturalize. E o absorvente, né, eu sou de um outro tempo, né, não conheci, quando eu comecei a menstruar já tinha o absorvente descartável, mas a gente tem visto cada vez mais práticas que são com absorventes reutilizáveis, que agridam menos ao meio ambiente, mas eu acho que isso é uma temática para a gente começar a discutir um pouco mais para frente. Primeiro, a gente precisa resolver o problema da indignidade menstrual de muitas mulheres, em especial no nosso município, para depois a gente começar a pensar ecologicamente em como que a gente pode resolver esse problema. Uma outra coisa interessante que a gente traz no nosso projeto é justamente que a gente trata sobre a geração de emprego e renda com a geração de absorventes. Tem uma experiência na Índia, né, que é justamente a fábrica de absorventes, onde empregava mulheres, e aqui no Brasil a gente poderia pensar nesses absorventes que são feitos em casa, que são reutilizáveis, igual era antigamente, para gerar emprego e renda para mulheres de baixa renda.
porque é fundamental que a gente, neste momento, consiga resolver 2 problemas. Que a gente consiga resolver o problema da indignidade menstrual das mulheres, mas também da renda dessas mulheres que estão em indignidade menstrual. Sem dúvidas, né, a gente não vai conseguir trazer aqui todos os problemas que implicam nas mulheres para elas não comprarem absorvente, mas eu acho que também isso não é um ponto que a gente tem que se debruçar aqui. Eu acho que o ponto fundamental que a gente tem no município de Campinas é saber quantas mulheres hoje não têm condições de adquirir absorvente, independente da situação, se estejam em idade escolar, se estão no mercado de trabalho, se estão em situação de rua. Só assim a gente vai conseguir pensar em quais são as maneiras e as melhores maneiras para resolver esse problema. Mas hoje, como a Yandra trouxe, os dados são poucos. A gente não tem censo sendo realizado há muitos anos, o IBGE também não é feito há muitos anos. Então, todas essas políticas nacionais que a gente muitas vezes traz aqui, as pessoas não entendem o porquê, é justamente porque isso dificulta a gente saber qual que é a quantidade de pessoas, neste caso, que precisam de um absorvente, que precisam de absorventes mensalmente. Então, e isso influencia na renda per capita do município, da quantidade do IDH do nosso município, implica também em como o nosso município está olhando para essas mulheres quando a gente fala de transferência de renda, como o cartão do TRIR e a utilização dele. E todas essas questões a gente não consegue responder aqui. Só para comentar um pouquinho, né, da nossa visita ao CEAMO, a gente visitou o CEAMO, né, a gente conseguiu observar um pouquinho melhor quais são as demandas e necessidades. Aquele dado, né, alarmante, que na pandemia o número de denúncias caiu, é realmente real, né, quando elas trazem uma tabela que a gente até pediu para que a gente tivesse isso mais detalhado em formato de requerimento. A gente consegue observar aqui no ponto mais crítico da pandemia, as mulheres deixaram de buscar esse serviço. Então, é fundamental que a gente consiga distribuí-los, todos esses atendimentos nas regiões, ter também o CEAMO de forma centralizada e começar a ampliar o atendimento para as mulheres, principalmente esse atendimento especializado quando a gente fala de assistência jurídica e psicológica. E também gostaria de reforçar aqui o convite para a nossa audiência pública, que vai ser na terça-feira, dia 26, às 9h da manhã, para que a gente consiga construir coletivamente um projeto sobre a erradicação da pobreza menstrual aqui para o município de Campinas. Eu acho que não dá mais para a gente achar que algumas iniciativas estaduais e nacionais vão conseguir suprir a nossa necessidade local e municipal. Porque hoje, como eu disse aqui, como a Yandra trouxe, a Tamires e a Magali, a gente não consegue dimensionar quais são esses públicos, a gente não tem a quantidade de mulheres exato que precisam. A gente tem programas que são para estudantes, a gente tem programas que são para mulheres em situação de rua, mas tem muitas mulheres de baixa renda que têm vergonha de falar que não conseguem comprar absorvente porque perderam o emprego, que não conseguem comprar absorvente porque o cartão Nutrir ou o auxílio emergencial que ela recebia, ela tinha que escolher ou alimentar os filhos ou cuidar de si. Então, a gente precisa ter um projeto municipal para a gente conseguir, além de resolver o problema dessas mulheres, mas também de dimensionar quantas são essas mulheres. Quero parabenizar mais uma vez a vereadora Mariana Conte por ter trazido essa temática importantíssima neste momento para Campinas. Obrigada. Obrigada, vereadora Paola. É importante as considerações que a vereadora Paola trouxe. E só comentando essa questão dos dados, né, que a Yandra até comentou dos dados desatualizados, isso é um fato, né, a gente tem dados muito desatualizados e com metodologias, inclusive, questionáveis, né? Então, na verdade, hoje a gente está trabalhando do ponto de vista geral do país, porque o governo restringiu e cortou a verba, inclusive, para fazer o novo censo do IBGE, e isso traz uma
consequências em termos de política que são irreparáveis. São irreparáveis, não é possível, né? A gente precisa fazer urgente um censo de IBGE no país, mas assim, esse apagão de dados, ele já não tem como sanar, nós já estamos no prejuízo, e do ponto de vista aqui do município de Campinas, tem a própria metodologia de levantamento de dados, por exemplo, da população em situação de rua, é bastante questionável, né? Então, acho que a gente pode até, talvez, em algum momento, comentar e conversar melhor sobre isso, né? De forma mais específica. Eu vou passar a palavra, então, para a vereadora Guida Calisto, para suas considerações. Boa tarde, presidenta Mariana Conte, dessa comissão. Boa tarde, vereadora Paola Miguel. Boa tarde, a Tamires Arantes, né, do coletivo Juntas. A Yandra, do projeto Mulheres Invisíveis. Companheira de luta também, Magali Mendes. Boa tarde. Boa tarde, a Lília, né, que compõe também aqui a mesa conosco, representando o gabinete do vereador Paulo Búfalo. O Adecir, representando o gabinete do vereador Gustavo Peta, que também pertence a essa comissão. A Leila, que está aqui também conosco, né, representando o gabinete do vereador Cecílio. A Aline Santana, uma querida também, representa o gabinete da vereadora Débora e demais pessoas que estão aqui presentes, servidores dessa casa, enfim, que garante a realização dessa reunião importante sobre esse tema. Como alguns aqui já iniciaram falando, eu também tenho um pouco de dificuldade com o tema pobreza menstrual, mas a gente acaba utilizando porque é o tema, é o título, né, o nome que pegou. Até porque a gente faz essa discussão mesmo que a menstruação, a pobreza não é da menstruação, né? A menstruação, como acho que a Tamires falou bastante sobre isso, a menstruação ela faz parte de toda essa complexidade que é todo o ciclo que pode levar e perpetuar a vida, né? Então, a gente sabe que a pobreza ela persegue as mulheres e meninas que menstruam, né? E é uma pobreza econômica, uma pobreza social, né? Então, a gente talvez deveria ressignificar esse termo. Mas, como essa é uma pauta que está colocada, a gente tem que utilizar para chamar atenção mesmo, porque é uma pauta de extrema importância para o que está acontecendo hoje no nosso país. Nós temos hoje mais de dados oficiais, tá? A gente sabe muito bem que são dados subnotificados, até porque a própria vereadora Mariana Conte falou aqui que esse governo não vai fazer o censo, né? E com falta desses dados, a gente muitas vezes fica, de fato, com dificuldade de ter parâmetros mais específicos, dados oficiais, né, mesmo assim, específicos, certificados, que são dados mesmos que correspondem à verdade. Mas dados oficiais falam que a gente tem mais de 30 milhões de pessoas que vivem na extrema pobreza. Se a gente for nos pautar por esses dados oficiais, que são mais de 30 milhões, nós temos metade disso que é composto por mulheres e meninas, né? E ainda sem apontar os homens trans, como as companheiras aqui citaram. Então, assim, metade disso menstrua. E metade disso sequer está tendo condição de comer. Metade disso está tendo condição sequer de ter um prato de comida diário ali para ter acesso. Ainda mais quando a gente vai levar em consideração o acesso à questão dos absorventes. Para muitos homens e muitas mulheres da classe alta, classe média alta, né, a gente costuma, às vezes, fazer esse recorte de classe, que eu acho que é importante, a menstruação ela pode limitar as mulheres, né, o ato de menstruar. Porque, mesmo nós menstruando, a gente tem que continuar trabalhando, tem que continuar estudando, a gente não tem o direito de ficarmos em casa. Teve um dia que a gente estava fazendo esse debate na sessão, aí o vereador aqui falou, a mulher quando menstrua tinha que ficar em casa. Aí a vereadora Mariana Conte, né, respondeu lá, também acho.
Mas não, o capital não dá esse direito para nós, né? O capitalismo não dá esse direito. Ele precisa continuar seu processo de exploração, de opressão. Então, a gente tem que ir menstruando e trabalhando, indo para a rua e estudando. Só que existe um acordo velado na nossa sociedade, um acordo cultural, que, quando a gente menstrua, o nosso sangue não pode aparecer. Se uma mulher mancha, como eu várias vezes manchei, a gente passa por um constrangimento medonho, né? Ainda mais quando a gente é menina na escola. Quem de nós já não passou por isso? Teve que pegar uma blusa e amarrar na cintura. Quem de nós já não passou por isso? Então, quer dizer, a gente já sofre esse acordo velado que se tem, esse né, tabu, como a própria vereadora falou, a vereadora Paola citou, esse tabu da menstruação, né? A gente, além da gente passar por esse constrangimento, né, a gente ainda sofre por isso. Assim, meninas e mulheres com dificuldade, ainda elas são duplamente penalizadas. E eu falo duplamente por quê? Porque, quando a menstruação vem, a menstruação, quando ela chega, ela está se materializando ali um ciclo que está sendo concretizado, né? Quando ela vem, não é apenas um ato. Nós, mulheres, quando menstruamos, não é apenas o ato de sangrar, mas a gente sente, né, o fechamento de um ciclo, né, todos os efeitos emocionais e físicos, né, de que o corpo não vai gerar uma vida. Então, por isso que é chamado da tensão pré-menstrual, né, que a gente fala, né, da TPM. Né? Ali você sente todo o seu emocional abalado, o seu físico abalado, como a própria Magali Mendes falou aqui sobre a questão das cólicas. Você sente todo aquele processo. Algumas mulheres sentem menos, mas outras sentem isso intensamente. E a gente sabe que esse intensamente também tem todas as atribuições de toda uma vida que a gente leva mensalmente, cotidianamente, de muita opressão, de muita preocupação, de muito sofrimento que nós carregamos, e que isso vai, né, depois se resultar numa tensão pré-menstrual mais leve ou mais forte. Então, quer dizer, ela passa por todos esses efeitos emocionais e físicos. Aí chega na hora de menstruar, nem direito a um absorvente ela tem. Né? Então, a gente pode estar falando de coisas que, para muita gente, nunca passou, nunca teve a necessidade, como a Magali falou, de ter o paninho lá, de lavar, de colocar de molho, né, de colocar na água sanitária, de colocar para coarar. Nunca passou por isso, nunca teve essa dificuldade. Mas nós temos, no mínimo, hoje, 15 milhões de mulheres e meninas que passam por isso. Então, esse debate é extremamente importante. Parabenizar a vereadora Mariana Conte, presidente da nossa comissão, por ter realizado esse momento desse debate, para a gente poder dar luz para essa situação. Né? Reforçar também o convite que a vereadora Paola Miguel fez aqui, que a gente vai ter uma audiência no dia 26. Nessa casa tramitam 7 projetos sobre esse tema. Né? A discussão dessa audiência pública veio também provocada, incentivada, pleiteada por um GT de mulheres que compõe o Conselho Municipal de Saúde. Esse GT tem feito as discussões de todos os PLs que tramitam nessa casa. Essas mulheres inclusive, estão assistindo hoje aqui essa reunião, não aqui na casa, mas estão assistindo pela TV Câmara. Elas debateram esses projetos e elas vão vir participar dessa mesa, inclusive nessa audiência pública que vai ser presidida pelo vereador Paulo Búfalo, no dia 26, 9 horas da manhã, justamente para apresentar, para tentar dialogar qual que é o melhor projeto que possa, de fato, representar a luta, essa demanda importante. Porque algumas aqui disseram que não se trata apenas de você oferecer o absorvente, mas se trata de apresentar uma política pública completa para garantir a dignidade menstrual e para garantir, né, uma menstruação sem tabu e para garantir aí que nós, mulheres, possamos ter um pouco de alívio
em tantos tormentos que nós temos que enfrentar nas nossas vidas só pelo fato de sermos mulheres. Bom, quero encerrar aqui, agradecer mais uma vez esse momento oportuno da gente debater essa pauta e dizer que a cada ataque que nós mulheres sofremos, nós vamos gritar mais alto. E o grito não é outro, é fora Bolsonaro. Obrigada, gente. Obrigada, vereadora Guida, pelas palavras, pelas considerações, e até pegando um gancho que foi mencionado pela vereadora Guida, pela vereadora Paola, pela Magali, pela Tamires, pela Iandra, na verdade, se a gente for pensar nessa questão do tabu que existe em torno da menstruação, dessa questão cultural, a distribuição de absorventes dentro da escola pode cumprir um papel pedagógico, inclusive, de ser uma política pública pedagógica sobre o conhecimento do corpo da mulher e sobre digamos assim, a desconstrução desses tabus que envolvem o corpo da mulher. Eu vou passar para a Lília, depois eu volto para as contas. Eu só queria dizer que tem escolas em Campinas. Liga o microfone, então, Magali. Só queria dizer que tem escolas em Campinas que quem tem comprado absorventes para as alunas e adolescentes são os professores, que já têm seus salários precarizados. Os professores, professoras que têm comprado, e que muitas vezes sofrem, digamos assim, restrições, assédio, e que vão criminalização pelo fato de fazerem esse tipo de política dentro das escolas, mas que são, na verdade, educadores, que estão cumprindo seu papel com salários precarizados, inclusive. Eu vou passar a palavra, então, para a Lília, para as suas considerações, Lília, tá? E depois eu abro para o público, para quem quiser se manifestar. Acho que agora foi. Boa tarde a todos. Começo aqui parabenizando as companheiras que me antecederam pelas belíssimas falas e pelas contribuições de um tema que é extremamente importante e necessário para toda a sociedade. É um absurdo o que aconteceu recentemente, do veto do governo Jair Bolsonaro à distribuição de absorventes, porque isso só mostra que esse simples ato de distribuir um absorvente é mais uma perca dos nossos direitos. Coisas que já acontecem diariamente, Nós perdemos os nossos direitos diariamente, principalmente nesse período de pandemia, e principalmente sendo mulher, principalmente sendo negra. Esses são debates que acontecem diariamente das nossas percas. Isso mostra também a falta de dignidade que nós, mulheres, temos para esse governo. Eu acho que é importante, Mariana, de trazer um relato aqui de uma época muito, para todas nós, da época escolar, Teve uma época na escola que uma companheira ela pediu o caderno emprestado todos os meses. E ela chegou a reprovar, porque o fluxo dela de menstruação era muito grande. O fluxo dela chegava a vir de 7 a 8 dias. E ela não tinha como ela ir para a escola, porque ela simplesmente não tinha o absorvente, ela tinha vergonha de falar para a direção, tinha vergonha de falar para os professores, e ela tinha medo de colocar o pano e vazar. E aí que entra um pouco do debate, porque o absorvente ele é colocado como utensílio de mercado, como um simples utensílio que a gente vai lá e compra, mas não como um utensílio de saúde. Não é tudo que a gente pode colocar, inclusive numa região tão íntima. A questão de você colocar paninho, como a Magali trouxe, Magali? É importante a gente ressaltar também que, dependendo do fluxo, pode vazar. Você tem que colocar várias vezes. A troca ela é constante, diária. E a gente não tem que ter vergonha de falar sobre isso. Hoje é um ato ainda que as mulheres, quando começam a descer de repente, sem ter dado o dia ainda, ela tem vergonha de pedir o absorvente. Ela vai lá no ouvido da companheira e pergunta, você tem um absorvente para me emprestar? Então, como que isso, hoje, ainda é um debate de tabu? Por que isso acontece? É falta de estudo sobre isso? É a falta do nosso governo colocar isso como questão de saúde pública? Ressaltar também a questão do saneamento básico e da higiene necessária que é preciso ter para essas mulheres, principalmente as mulheres mais vulneráveis. O que a Iandra trouxe aqui sobre a questão de mulheres que colocam jornais, papel de pão, miolo de pão, papel,
para conter o fluxo, isso é muito grave. O como que isso pode afetar, de fato, a saúde e infecções que pode gerar para essas mulheres. Então, acho que quando a gente traz um pouco desse debate, desse âmbito, é um tema que toca muito as pessoas que menstruam, né? Não só as mulheres, mas as trans também. Como que esse assunto, ele não deve ser delicado e ele tem que ser pautado diariamente. Aí eu gostaria de parabenizar aqui a Comissão da Mulher de trazer esse tema tão importante e necessário e também a audiência pública realizada aí, que será realizada no dia 26, às 9 horas da manhã. E fazer o apelo para que essa casa compreenda que a distribuição de absorventes nada mais é do que ceder às mulheres o direito e a dignidade que lhes pertence. Paga imposto, né? Obrigada, Lilian. Obrigada por estar representando aqui o gabinete do vereador Paulo Búfalo, inclusive que vai presidir essa audiência pública, né? E vai ser muito importante a gente fazer esse debate, que a gente possa unificar todos esses projetos, né? Para que a gente possa tramitar e aprovar nessa casa um projeto que construa uma política pública para a garantia da saúde menstrual, enfim, a gente precisa até ver direitinho qual o termo, né, a partir disso que a vereadora Guida trouxe. Vamos abrir, então, para o plenário, se alguém quiser se manifestar, alguma consideração. A companheira ali. Você não quer chegar aqui mais perto? Vem cá, vem aqui. Fala seu nome, por gentileza, e... Boa tarde, meu nome é Naná. Eu sou professora da rede pública estadual aposentada hoje, né? E queria compartilhar com vocês, realmente... Na época que eu tinha 14 anos, foi quando eu menstruei, já existia o MODS, mas a minha mãe não tinha dinheiro para comprar, né? Eu morava em um cortiço, num bairro de classe média aqui em Campinas, no Castelo. E eu faltava às aulas, sim. Eu faltava às aulas porque eu não tinha fluxo. Para mim, aquilo lá era hemorragia todo mês. Era um negócio de louco. E uma das dificuldades, além da questão de vazar e você morrer de vergonha, né, ter que amarrar a blusa na cintura, não é o caso hoje, mas como é que você vai fazer a troca do paninho? Né? Você vai pegar um pano todo ensanguentado, colocar dentro de um plástico, pôr na bolsa e voltar para a sala de aula. Então, tem umas questões práticas também, né, para além da questão da saúde, da higiene, que impossibilitam, em alguns momentos, que você... se utilize, né, de panos, e essa discussão que vai ser interessante futuramente, né, sobre outras formas de absorvente e tudo mais. Mas eu queria relatar isso, achei muito importante, eu acho que a gente tem que tentar assim, organizar o máximo possível esse movimento e soterrar o Bolsonaro com absorventes. Entendeu? A gente tem que derrubar ele assim, soterrado de absorventes. Eu acho que ia ser uma coisa assim, fantástica, ia lavar a alma da maioria das brasileiras. Tá? Então, obrigado por trazer essa temática e estou aqui na luta para estar aí junto, organizando aí. Tchau. Obrigada pelas considerações, foi muito importante. A sua fala, eu tenho certeza que todo mundo, todas as mulheres têm relatos sobre situações, né? Quem nunca tinha a estratégia de levar a blusa de frio, mesmo no calor, porque, no limite, você amarrava, né, na cintura. Então, muito obrigada pelo seu relato. Sim, ela está comentando aqui que, como professora, também ela cedeu muitos absorventes para as alunas, né? É essa a situação que nós vivemos e a necessidade da gente derrubar, né, de fazer a pressão para a garantia de política pública, para derrubar o veto do Bolsonaro e pelo fora Bolsonaro, e eu achei uma bela saída, soterrado em mods. Bom, gente, se ninguém mais
não temos mais considerações. Eu vou passar a palavra para as considerações finais, uns minutinhos de considerações finais, pode ser? Para as nossas convidadas, pode ser? Vamos começar, então, na ordem inversa? Vamos, Tamires, pode ser? Será que foi? Não, quero só agradecer aqui mesmo o debate. Acho que foram excelentes as contribuições, enfim, né, compartilhar aí também as situações, as histórias, importante que é para materializar, né, que isso acontece, isso é uma situação real da vida de muitas das mulheres, né. A companheira professora que trouxe aí a situação da escola, mas também num ambiente de trabalho, as dificuldades que se tem quando você está menstruada, porque também tem um outro probleminha, só pequenininho assim, que às vezes é a cólica, né? Então, quando você não tem, ainda é mais tranquilo, mas é muito incômodo também, né? Então, deveria ser mais pensado e mais debatida a situação da menstruação por uma questão mesmo de saúde, como colocou aqui a companheira, né? Não devia ser tratado como questão de acesso de mercado, né? Mas como uma garantia de um direito básico de saúde. Por isso que acho que é importante a gente defender fazer uma pressão, né, para que o veto seja derrubado, para que se torne uma política pública, para que os absorventes sejam distribuídos nos postos de saúde, nas escolas, nos equipamentos sociais que tem, porque é uma necessidade básica que se tem, né? Acho que essa onda, né, de solidariedade, vamos dizer assim, é muito importante em relação... então, esses trabalhos que está fazendo juntas, que faz o trabalho da Yandra aqui, do Mulheres Invisíveis, essa solidariedade ela é muito fundamental, mas só ela não vai dar conta de atender uma demanda que é estrutural, né? Isso tem que ser uma política pública, porque o Estado precisa se responsabilizar sobre a saúde das pessoas que menstruam, né? Então, acho que a nossa luta é essa. E acho que só também aqui compartilhar e agradecer, enquanto vocês falavam, né, todo mundo aqui um pouco fazendo as suas contribuições, eu pensava o quanto que o Bolsonaro tem que estar mesmo intimidado, né? Quanto que ele quer mesmo dar uma demonstração ali ainda de força, de potência. Primeiro porque com esse tipo de política, né, do ódio, da misoginia, do machismo, que ele vai formando os seus. Então, isso é bom para que ele forme cada vez mais homens odiosos, pessoas odiosas, e esse é o seu público, aqueles que odeiam as mulheres, aqueles que odeiam os pobres, aqueles que odeiam tudo o que não vai de encontro ao seu próprio umbigo, vamos dizer assim. Então, essa é mais uma forma dele formar os seus, que é isso que ele busca hoje na sociedade, né? Busca conformar um setor bolsonarista, um setor fascista, para que possa servir como seu exército aí. Só que isso não vem sozinho, né? Não existe só o que eles querem, uma imposição de uma minoria hoje na sociedade, inclusive, que quer tocar a política no país com uma política de morte, uma política misógina, enfim. Não existe só esses grupos de ódio, né? Existe também uma força social muito grande. Eu acho que, enquanto vocês falavam, eu pensava muito isso, que só essa mesa aqui, é isso que ele quer tentar derrubar, né? Que as mulheres não se organizem, que elas não ocupem esses espaços. As parlamentares que estão aqui hoje são fruto também de uma luta muito importante, de muito tempo. Então, esse é o incômodo dele, né? Que as mulheres se mobilizem para fazer ações, que as mulheres se organizem para fazer pressão, que as mulheres ocupem os espaços de poder. E eu acho que, por isso, é o ganho também nesse sentido, né? De o quanto que é importante que a nossa luta também se transpareça nesse momento, né? Então, existe, sim, a política genocida do Bolsonaro, a política misógina, mas, por outro lado, existe também uma resistência muito forte das mulheres, né? Então, eu acho que isso sirva como mais uma parte
da nossa luta, né? Que a gente entenda essa luta também como uma parte fundamental para se avançar para uma luta ainda maior, né? A gente sabe que são muitos os desafios, mas que, se não existir esse movimento, se não existir isso aqui que a gente está falando, né, e começa fazendo um debate, também não conseguimos avançar, né? E eu tendo a achar que hoje também estamos no... Aliás, é estatístico, né? Existe uma maioria social que não quer mais esse presidente por N motivos. E parte deles são essas mulheres que estão indignadas, né? Então, a nossa indignação ela é ferramenta também, ela é subsídio, ela é alimento para nos movimentar para isso. A gente está sendo solidária, mas é porque a gente está com raiva, está indignada, está furiosa com tantas coisas que estão acontecendo. E eu acho que o importante de ações e de debates como esses são exatamente para que a gente também se fortaleça para poder continuar lutando contra tudo que a gente acha que não é justo, né? Então, acho que esse é o maior medo dele, né? E, felizmente, existe o feminismo. Ao contrário do que dizem, para nós, essa é uma ferramenta muito potente, muito importante, que tem também uma capacidade muito forte no nosso país de empurrar para mudanças que não dizem só respeito aos direitos das mulheres. A gente diz que o feminismo ele não é uma luta apenas só pelos nossos direitos. Nesse caso, acaba, né, sendo muito pontual, tem momentos que precisa ser sobre os nossos direitos, né? Então, o direito ao acesso a um absorvente é específico de pessoas que menstruam, mas o nosso feminismo não é só pelos direitos específicos, né, das mulheres. É um feminismo que quer uma transformação na sociedade, que quer uma outra lógica de economia, uma economia que funcione para as pessoas, uma economia que funcione para fortalecer a vida do nosso povo mesmo, né? Uma mudança, busca uma mudança radical hoje. Então, o nosso feminismo entende que é uma luta muito mais ampla, né? Porque tudo também envolve as mulheres, né? Lutar pela dignidade do trabalho, para o melhor, contra a precarização, contra, enfim, por exemplo, a reforma administrativa que está acontecendo aqui no Estado, né, que vai colocar os servidores, as servidoras, e a precarização dos nossos serviços públicos, que vai atingir muitas das mulheres. Então, temos que estar também à frente disso, assim como outras tantas lutas. Assim, a gente costuma dizer que mulheres são linhas de frente das lutas em geral, né? A luta pela educação, está lá mulheres. A luta pela saúde, está lá mulheres. A luta, enfim, né, por um monte de coisa. Então, e é isso, né? Esse é um pouco o saldo do momento, né? A gente não desistir e sair daqui também desse espaço bastante fortalecida para poder continuar e empurrar até cair. Uma hora vai cair. Eu sou um pouco dessa opinião, né? Mas é isso, queria agradecer, acho que muito importante o debate. Também saudar aqui as ações que são feitas, enfim, as companheiras que já estão aí na luta há muito tempo, disponibilizando também aí qualquer contribuição que possamos dar enquanto coletivo, enfim, para poder fortalecer a luta das mulheres aqui em Campinas também. Obrigada, Tamires. Obrigada por você ter aceitado o convite, vindo de São Paulo para cá. Parabéns pelas ações, pelo abaixo-assinado, pela distribuição que o Coletivo Juntas está fazendo em vários lugares, como uma ação política de pressão pela derrubada do veto. Eu vou passar a palavra, então, para a Yandra. A gente, do Mulheres Invisíveis, queria agradecer, né, a oportunidade. Quem queria imaginar que um projeto que começou na escola estaria hoje aqui na Câmara conversando sobre um assunto tão importante quanto esse, né? Com tanta gente que conhece desse assunto, muitas mulheres que têm um conhecimento muito maior que a gente. Então, é muito importante a gente estar aqui, esse coletivo, né? Eu acho muito empoderador, na verdade, estar com muitas mulheres fortes. E foi citado também aqui a questão dos recortes, né? Tanto raciais quanto de classe, e isso é uma coisa que sempre ocupou a mente de Mulheres Invisíveis, sempre foi muito necessário fazer essa questão dos recortes. Nos nossos estudos, a gente se deparou com a estatística de que mulheres negras
são mais propensas a estarem nas ruas e a sofrerem mais violência. E também a gente sabe que a população negra tem a maior probabilidade de viver em situação de pobreza nesse país, né? Consequentemente, de pobreza menstrual. Então, se a gente parar para pensar, não é só violência de gênero, tem violência racial também. Tudo é questão de recortes e a gente parar de pensar que absorvente é item cosmético, não é item de saúde pública. Se preservativos são distribuídos, absorventes também devem. Então, a gente queria muito agradecer a oportunidade, assim, é gratificante estar aqui, de conversar sobre isso com vocês. Então, a gente só queria agradecer mesmo. É isso, muito obrigada. Obrigada, Yandra. Nós que agradecemos pela contribuição. Vocês foram vanguarda nesse processo, inclusive, né? Puxando esse tema, essa discussão no momento em que esse tema não tinha tanta visibilidade. Então, parabéns, parabéns pelo trabalho que vem sendo desenvolvido e ouvindo assim vendo o projeto de vocês, ouvindo você falar, a gente fica mais esperançosa no futuro, né, no papel da juventude, das mulheres jovens que estão aí lutando para transformar essa realidade. Obrigada, viu? Obrigada, a gente que agradece. Sigam a gente nas redes sociais para conhecer sobre o projeto. No Instagram é @m.invisíveis. Legal. Muito obrigada, gente. Quer falar também do Juntas? É verdade. Para não esquecer, o Juntas é @coletivojuntas e tem também o @juntassp. Daí podem seguir lá, a gente tem o link da vaquinha, enfim, é só mandar uma mensagenzinha. Legal. Eu vou passar a palavra para a Magali e só até já antes da Magali fazer a fala, eu queria propor também que a gente faça uma moção em nome da Comissão da Mulher para o governo do Estado e para a Secretaria de Assuntos Penitenciários, cobrando a distribuição dos absorventes dentro dos presídios, em específico o presídio feminino aqui de Campinas, como item de higiene básica. Então, acho que a gente, né, se as vereadoras têm acordo, a gente aprova aqui, a gente caminha como parte do encaminhamento da Comissão da Mulher. Então, passo então a palavra para a Magali para as suas considerações finais. Depois da fala dessa menina, eu tenho certeza que o número de vereadoras na próxima eleição vai ampliar. Né? Acho que a gente tem que ter gente para todas as pautas e acho que ela fala de uma coisa muito séria para nós. Eu costumo dizer que, como feminista negra, minha primeira pauta é o fim da pobreza. Por quê? Porque nós somos 44% da população feminina, que é 52%, e se é verdade que as mulheres são as mais pobres do mundo, nós, mulheres negras, somos as mais pobres entre as mulheres. E nós não queremos chorar, nós queremos virar esse jogo. Nós queremos fazer o que a Angela Davis diz, nós queremos mexer a base dessa pirâmide para tudo se mover junto também. Né? Então, acho que... E nós não queremos que ninguém esteja mais na base dessa pirâmide. E aí a gente lembrar da gente, mas a gente lembrar também das nossas irmãs indígenas que estão morrendo no país afora. Né? A bala, né? Porque a gente, infelizmente, tem como símbolo nacional agora uma arminha, e nossas parceiras, nossas irmãs indígenas, dos povos originários, estão morrendo a bala aí, Brasil afora. Então, eu penso que a gente tem que ter todas essas pautas na mesa, e tudo isso tem a ver com menstruação. Né? E tudo isso tem a ver com menstruação. E a gente pensar que aqui em Campinas, né, aqui em Campinas, nós temos a pobreza instalada. Né? E aqui em Campinas, a gente, nas cestas básicas, não tem absorventes. Né? E aí a gente pensar o que isso significa para nós. Né? Por fim, eu queria lembrar aqui que nós, promotoras legais populares, iniciamos essas campanhas para chegar até o presídio feminino,
mas que exatamente esse mês, felizmente, algumas mulheres lá da PUC de Campinas também iniciaram essa campanha. E, para nós, o que significa isso? Para nós, significa pensar também em outras mulheres que estão em situação de cárcere e que a gente nem sabe. São 11 presídios femininos no estado de São Paulo, de regime fechado, e aqui em Mojimirim tem um. Né? E aí a gente não conseguiu dar conta de Mojimirim durante esses 2 anos. E aí até a gente já conversou com essas mulheres da PUC, a campanha delas tem uma perspectiva talvez até maior do que a nossa, porque vai atingir um público de classe média, a gente atinge um público pobre, que tira sabonete da despesa para dar para a gente, que tira um pacote de absorvente para a gente, e aí a gente já até apontou para elas essa necessidade. Então, a gente pensar que o número de mulheres em situação de cárcere cresce nesse país, né? Em média de 10 anos, cresceu mais de 500%. Então, a bola da vez para ser encarcerada hoje são as mulheres. Isso passa pela criminalização das mulheres. E aí, quando a gente pensa na criminalização das mulheres, a gente também sabe que essas mulheres são negras e pobres, né? E que é necessário ter um olhar mais atento para essa situação. Né? E nós, enquanto educadoras populares, o nosso foco são as mulheres, mas a gente acha também, as mulheres encarceradas, nesse caso, mas a gente acha de bom tom que as vereadoras, que são responsáveis pela Comissão da Mulher, pela Comissão de Direitos Humanos, pela Comissão, que pensem nisso também. Aqui em Campinas só existe uma lei com relação aos egressos, né, e não diferencia gênero, né, no geral, então leia-se homens, né, e a gente precisa começar a pensar nessa realidade, que cresce, mas que precisa ser estancada. Não dá mais para que as mulheres, para que o número de encarceramento de mulheres cresça nessa velocidade. Assim como não dá mais que nossos filhos e filhas negros sejam mortos. Então, a gente tem aí um problemão que passa pela menstruação. Né? Porque se a gente não menstruasse, a gente não tinha filho. Né? Então, pensar na vida das pessoas negras passa pela menstruação também. Eu queria encerrar com isso e agradecer o convite e o apoio que a Mariana, em particular, e que vocês, que são vereadoras dessa gestão, têm dado para a luta das mulheres em Campinas. Acho que é necessário a gente ser feminista, porque o feminismo, ele é vida. O machismo é que mata. Né? O feminismo quer igualdade. E nós, feministas populares, lutamos por isso, pela vida das mulheres. Obrigada, Magali. Quero agradecer você novamente por ter aceito o convite de participar aqui com a gente da Comissão da Mulher, parabenizar pelo trabalho das promotoras legais populares, que é um trabalho fundamental que vem sendo feito. Também trouxe aí muito vanguarda, né, esse trabalho, a discussão sobre os absorventes, sobre as condições de vida das mulheres em situação de cárcere. As promotoras legais populares têm pautado há um bom tempo e têm desenvolvido um trabalho muito importante. Ia pedir para você também falar do contato das promotoras legais populares. Ixi, não. Deixa eu ver aqui. Eu sou muito pessoal. Bom, procurem promotoras legais populares no Instagram. Eu sei que tem, não sei de cabeça, mas sei que tem. É as novinhas que mexem. Procura lá e para entrar em contato com as promotoras. Então, caminhando para o final,
Quero agradecer a presença das nossas convidadas, agradecer a Tamires, a Yandra, a Magali, agradecer a Lília, representando aqui o vereador Paulo Búfalo, agradecer a vereadora Guida Calisto, a vereadora Paola Miguel, a representação do vereador Cecílio Santos, do vereador Gustavo Peta e da vereadora Débora Palermo, agradecer a intervenção da Naná e de todo mundo que está acompanhando aqui pelas redes sociais, pela TV Câmara. Então, declaro encerrada a 7ª reunião ordinária da Comissão da Mulher. Obrigada. Deixa eu derrubar todos esses negócios aqui. Tem uma coisa que eu não sou formal. Não consigo estar no lugar. Não, eu já vou quebrando tudo. Eu te coloquei numa... Essa foi a 7ª reunião ordinária da Comissão Permanente da Mulher aqui da Câmara de Campinas, que é presidida pela vereadora Mariana Conte, aqui ao meu lado. Vereadora, pobreza menstrual foi o tema central dessa reunião, um problema que afeta milhões de brasileiras em situação de vulnerabilidade social. Qual que é a importância de falar sobre isso neste momento que a gente vive? Boa tarde. Boa tarde. A importância, em primeiro lugar, quebrar um tabu, né? A gente, como foi dito aqui na reunião, o corpo da mulher, a menstruação ainda é um tabu, embora nós passemos por isso todos os meses, boa parte dos anos das nossas vidas, e o fato de ser um tabu traz uma série de consequências. Consequência de constrangimentos, consequência da falta da educação para lidar com isso. Então, a primeira questão é quebrar o tabu e para que o acesso ao absorvente, que é um item necessário, né? E eu tenho certeza que todas as mulheres que estão nos escutando sabem o quanto o absorvente é um item necessário, faz parte do nosso cotidiano, né? Uma parcela do mês, a gente, né? É um item que se coloca como uma item de primeira necessidade durante o período da menstruação, para que isso seja um direito para a garantia de saúde pública, um direito para a garantia de educação, um direito para a garantia de trabalho. Então, por isso, e aí o terceiro motivo é um motivo político mesmo, porque nós estamos numa luta pela derrubada do veto com relação ao projeto de lei, o veto que o governo Bolsonaro, que o presidente Bolsonaro fez com relação à distribuição de absorventes, e para que a gente também tenha a incorporação dessa política pública da distribuição para pessoas em situação de vulnerabilidade, seja no estado de São Paulo
seja na cidade de Campinas. E aí, pessoas em situação de vulnerabilidade, a gente está falando das milhões de mulheres que estão com dificuldade de comprar arroz, feijão, que estão com dificuldade de alimentar seus filhos e que têm que comprar um absorvente, que é um item de primeira necessidade, né? A gente está falando de mulheres em situação de rua, a gente está falando de mulheres encarceradas, a gente está falando de homens trans que também menstruam, então a gente está falando de pessoas que menstruam. Então, essa é uma necessidade e que espero que esse movimento que está tomando conta, né, que tem sido, eu acho muito positivo que esse seja um tema que esteja em pauta, porque a gente sabe que as transformações são assim, né? São a partir desses processos que a gente pode ter transformações. Eu espero que daqui para frente o absorvente seja entendido como um item de primeira necessidade, de higiene, de saúde e um item de dignidade para as pessoas que menstruam. E para isso, hoje a mesa foi composta só por mulheres para trazer esse debate, né? O que foi acolhido hoje desses coletivos, dessas iniciativas? E o que pode sair de iniciativas aqui da Câmara de Campinas? Olha, a gente tem visto várias iniciativas de solidariedade e aqui a gente trouxe o coletivo Mulheres Invisíveis, que tem feito, as promotoras legais populares e o coletivo Juntas, que tem feito ações de solidariedade, distribuição, mas para além dessa distribuição, dessa solidariedade que muitos, né, apoiam, né, muitas a gente acompanha, enfim, para além disso, a necessidade de ser uma política pública. Na verdade, tem vários projetos com conteúdo sobre isso aqui na Câmara. Eu acho que o desafio é a gente criar um projeto, né, e vai ter uma audiência pública na terça-feira, às 9h da manhã, vai ter essa audiência pública, que a gente consiga transformar esses vários projetos num único projeto e que a gente consiga, por meio aqui do Legislativo, inclusive, dialogar, pressionar para que o Executivo incorpore como parte do orçamento público. Porque é aí que entra a questão, né? Para você fazer a garantia da distribuição do absorvente como política pública, você precisa ter orçamento. Agora, o que geralmente se fala é que, né, como assim, né, não cabe no orçamento, mas é um item de primeira necessidade. Né? Foi mencionado aqui, a camisinha, a distribuição de camisinha é um item importante de saúde pública que foi responsável pela diminuição de DST/AIDS e que tem uma lógica de que, inclusive do ponto de vista econômico, porque o custo, por exemplo, quando uma pessoa adoece, é muito maior. Né, o custo para o SUS, para o Estado, o custo econômico, por exemplo, das meninas que abandonam a escola, né? Então, assim, do ponto de vista, inclusive, da economia, você garantir saúde menstrual, você evitar que as mulheres usem jornal, foi mencionado casca de banana. Então, assim, eu quero que as pessoas, assim, a gente precisa fazer um exercício de se colocar no lugar do outro. Vocês imaginem o que é você não ter um absorvente, você precisar usar jornal para conter a menstruação. Isso traz um impacto terrível do ponto de vista da saúde pública, né? Do ponto de vista da saúde daquela mulher. E isso é um elemento de falta de dignidade e também traz questões sobre adoecimento, que acaba resultando em custo para o SUS também. Então, mesmo do ponto de vista da economia, né, a gente já aprendeu isso, que a política pública de prevenção, de garantia, de promoção da saúde é muito mais barata do que tratar doença. Essa é a lógica do SUS, por isso que a gente defende o SUS, porque promover, evitar o adoecimento, promover a saúde é muito mais barato do que tratar doenças. Né? Então, desse ponto de vista também há que se pensar do ponto de vista que é um gasto orçamentário, é fato, mas é um gasto para promover dignidade e para a gente promover saúde. Vereadora, obrigada pela sua entrevista, um ótimo fim de semana. Obrigada, um ótimo final de semana para você e para todo mundo. Agradeço, e a você aí de casa, nós agradecemos também a sua companhia por toda essa semana e te aguardamos também a partir de segunda-feira para mais uma semana com muito conteúdo jornalístico aqui na TV Câmara Campinas. Um ótimo fim de semana e até lá. TV Câmara Campinas.